Apocalipse 10, 7 e 8. Apocalipse 10, 7 e 8. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom Pai, novamente nós nos colocamos à disposição do Senhor, da sua palavra, da sua sabedoria, da sua unção, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós somos os mortais que estamos à disposição do Senhor, para que o teu nome seja glorificado através de seres humanos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos tomar alguns parágrafos aqui das mensagens do profeta e vamos falar sobre ele unge uma pessoa. Tem um tempo que você prega e aquilo atinge o povo eleito e tem aqueles contrários que estavam lá na primeira e segunda etapa. Agora nós sabemos que cada vez que vamos pregar, tem pessoas que estão de olho, de ouvido, para poder captar alguma falha, para poder trabalhar dentro daquilo. O que você não deve fazer com seu irmão, com a sua irmã? Olhar nele e trabalhar na falha da irmã, na falha do irmão. Devemos ver o que as pessoas têm de bom. De mal todo mundo tem, tanta coisa ruim. Mas vamos ver o que cada um tem de bom. Até as pessoas ruins têm alguma coisa boa. Certo? Então eu quero tomar este título, mas para mim falar sobre alguns parágrafos aqui do irmão Brana, sinais escriturísticos do tempo do fim, parágrafo 14. Como eu disse ontem à noite, a igreja confunde as coisas e sai fora. Então, ele unge uma pessoa. E cada vez que manifestou durante as eras da igreja, foi assim, a igreja saía fora, confundia, saía fora. E Deus usava um mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, até chegar nessa pessoa que nós queremos falar, gostamos de falar, que é o irmão Brana. Ele unge uma pessoa. O irmão Brana, quando pregava, ele não precisava dizer, ele me unge. Ele dizia, ele unge uma pessoa. Então as pessoas que ouviam já deveriam saber quem era aquela pessoa. Então, o que cria, dizia, eu creio que é ele.
O crítico dizia, eu acho que ele está querendo dizer que é ele. A gente tem que sempre ver esses dois espíritos trabalhando. Tem o que crê e o crítico, aquele que não crê. Que ele até parece que é igual ao que crê, mas ele está sempre apontando. Essa pessoa quer dizer que é ela. É a mesma coisa de eu pregar que ele unge uma pessoa. Eu sei o que alguém está pensando, mas eu sei também o que o outro lado, inimigo, crítico, também está pensando. Certo? A gente tem que trabalhar desta forma, porque você está pregando para uma raça mista nesse tempo. A igreja sempre foi constituída de três classes de crente. E só tem um bom, só tem uma pessoa. Por isso o irmão Brando disse, se for um de Jeffersonville, esse sou eu. Então se for um de Franca, você tem que dizer, sou eu. Eu vou falar que sou eu. Mas não é porque eu falo que sou eu, aí você vai, então agora não adianta mais. O Osmar já disse que ele, acabou. Não, você tem que crer que é você. Se for um arrebatado, você tem que crer que é você. Deus trabalha no indivíduo, não é no que eu falo no coletivo. Deus trabalha no indivíduo, é você. Quando você ouve falar de uma coisa boa, Pedro, verdadeiro crente, que você diz, sou eu. Mas a hora que fala Judas, é o traidor, é o falso que está no grupo. Se você pensar que é você, quer dizer, você está em decadência. Você tem que trabalhar assim, isto não me pertence. Este espírito de Judas, de traição, não me pertence. Então você fica sempre professando a fé de Pedro. A fé de Pedro é aquela que Jesus podia chamá-lo até de Satanás. Para trás de mim, Satanás, e ele voltava na reunião, não lamentava. Pelo menos que eu leio na Bíblia, o rapaz não lamentou nada. Continuou seguro. Então assim cada um de nós devemos ser. Porque Deus trata com o indivíduo. E ele unge uma pessoa. Agora, se Deus unge uma pessoa, você diz, bom, se ele unge fulano lá diz que está ungido, então não tem lugar para mim. Você tem que crer que essa pessoa é você. Estou falando do coletivo. Irmão Brana estava falando exatamente do individual, certo? Do individual, porque Deus unge uma pessoa. Escuta como o irmão Brana ensina. Cada homem é diferente um do outro. Ele unge um. Aí eu fico querendo ser aquele um que ele unge. E se ele já ungiu um, eu quero tomar o lugar dele. Aí eu estou errado. Ele unge um. Uma pessoa. Deus é um. As pessoas têm dificuldade de ver a maneira de Deus trabalhar. Se você coloca aí 2, 3 homens, cada um tem um pensamento. Irmão Brando ensina isso aí. Nós somos totalmente diferentes um do outro. O nosso nariz não é igual. Irmão Brando ensina assim, a nossa digital não é igual. Não tem ninguém igual a você, né? Não tem ninguém igual a mim. Aquela digital é sua, é individual, é a forma que Deus trabalha. Ele trabalha com a sua digital. Você é o indivíduo que ele toma e ajuda, e revela, e abençoa. Você é a pessoa que ele unge. Eu estou falando do coletivo. Agora, quando Deus tem que fazer algo, ele unge uma pessoa.
Deus não unge dois, porque dois dá problema. São diferentes um do outro. Então ele unge um. Mas e aquele outro um? Tem que acompanhar aquele um que Deus ungiu. Se nós não aprendemos isso, é porque nós queremos ser alguém. Nós queremos ser esta pessoa ungida. E se Deus já tomou aquela pessoa, a gente fará de tudo para que tome o lugar dela, porque a gente tem espírito errado. Quando Deus unge uma pessoa, você segue os passos daquela pessoa. Você não tem que ficar preocupado, achando que Deus tem que fazer algo por você ou por mim também, e que nós temos que aparecer. E o problema é esse aí hoje, é aparecer. Nós temos que aparecer. E eu no meu ministério sempre sou livre, que levo todos os obreiros a aparecer. Apareça, diga o que você é, diga o que você tem. Então a pessoa tem liberdade, sempre teve liberdade, porque a gente faz uma reunião entre os ministros, a reunião é minha, só eu pregar. Não, eu ponho cada um dar uma palavra. Não deviam reclamar, ninguém deve reclamar. Um reclama porque queria falar demais, e ele já deveria ter parado de falar antes de começar. Mas ele reclama que quer falar mais. Então a gente deveria sempre tomar a posição da gente e saber, se Deus te usa, seja agradecido a Deus. Se Ele te usou para crer, Ele te usou para dar esta mensagem para alguém, para levar esta mensagem para alguém, Deus te usou para isso. A glória é de quem? É de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que adianta eu plantar e o Apolo regar e não ter crescimento? Mas quando eu planto, o Apolo, o outro irmão, rega, porque é o mesmo Espírito, porque aquele que planta quer que aquilo nasça, e aquele que rega quer que aquilo nasça. Então, os dois têm que trabalhar junto, e Deus dá o crescimento. Por que Deus não dá muitas vezes o crescimento para nenhum de nós? É porque não trabalhamos unidos. Paulo plantou, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Assim deveríamos fazer aqui. A glória não é de quem planta, a glória não é de quem rega, mas de Deus que dá o crescimento. Amém? Isso é muito importante. Então o irmão Branham diz, ele unge uma pessoa, ele nunca usou um grupo, ele sempre usa um. Irmãos, o próprio irmão Branham diz que o inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Irmão Branham diz isso em Cristo, Mistério de Deus Revelado. O inferno é contra. Por quê? Porque o inferno quer duas pessoas. O inferno quer três pessoas. O inferno quer um grupo de ministros. Mas Deus quer uma só pessoa. Então, o inferno não acha bom. E se o inferno não acha bom, os demônios do inferno também não acham bom. E vai lutar contra uma só pessoa. Que Deus usa é um, que eu tenho que fazer é ir atrás. Quando a mensagem veio para o Brasil e que o pastor Joaquim foi usado, o que eu fiz? 30 anos, fui atrás dele. 30 anos, porque era o que tinha. Era o melhor que tinha da mensagem. Era aquilo ali. Os outros estavam esperando irmão Branham ainda ressuscitar para fazer algo. Então era o melhor que tinha, era um. A questão é que depois começou a aparecer o irmão fulano que é isso, o irmão Beltrano que estudou para aquilo, o pastor Ciclano também.
Aí começou a ser de várias pessoas. Deus sai de cena. Deus não pode entrar no nosso meio, estar no nosso meio, quando nós queremos um ser maior que o outro. Devemos querer seguir aquele que Deus unge. Deus unge uma pessoa e eu quero seguir aquela pessoa. Só isso. Porque esse é o programa de Deus. Porque tiver que ser pastores. Parágrafo 45. Ele toma os meios simples para fazê-lo. Por isso, se ele faz algo por alguma coisa de grande destaque, então Deus não faz coisas assim. Ele nunca fez em toda a história da Bíblia algo de grande destaque. Para começar, ele veio numa manjedoura que deveria vir no arranha-céu. Ele veio numa manjedoura. Por isso ele trabalha dessa forma. Você espera na grandeza e Deus está na pequenez. Você espera na sabedoria e Deus está no ignorante Pedro. Sempre um. Foi embora 70. Vocês não querem ir embora também? Levantou um. Mestre, somente tu tens palavras de vida eterna. Tem que levantar um. Mas tinha muitos. Tinha 12 discípulos. Mas um levantou. Quando ele disse, todos os demais estão de acordo, não sei Judas. Judas é diferente. Porque Judas também é um indivíduo. Assim como o que Deus unge é uma pessoa, Judas também é uma pessoa. Que Satanás unge com o espírito errado. Porque Deus unge um. Se eles tivessem percebido, desde o tempo de Jesus, nem os apóstolos perceberam que Judas era o traidor, era o errado. Não perceberam. Por quê? Porque enquanto Judas estava naquele grupo e não tinha vencido o prazo de Cristo, Judas estava sendo controlado. Aquele espírito de Judas estava sendo controlado pelo Espírito de Jesus. Mas quando chegou a hora, então o Espírito de Judas entrou em cena, traiu, e o Espírito Santo entrou em cena e morreu para poder nos salvar. É uma pessoa, o diabo também usa um, e os demais vão atrás daquele um. Deus usa uma pessoa e os demais ministros vão atrás daquela pessoa, não para ovacioná-la, adorá-la, mas porque Deus unge uma pessoa. Amém. Deus nunca se ocupou com essas coisas, nunca negociou em qualquer tempo, não tomou grupo de pessoas para fazer qualquer coisa. E eles pregam que Deus está num grupo. Irmão Branham pregou sobre o quíntuplo, mas ele disse que Deus estava numa pessoa ungida. Mas os outros não são ungidos? São, mas para acompanhar aquela pessoa ungida. Os demais, se tem unção, tem que acompanhar o ungido. O ungido era Cristo, o ungido era Brana. Amém. Deus tem que acompanhar o ungido. Deus toma um indivíduo. Você é o alguém. Você, uma pessoa. E Deus nunca muda o seu programa. Sempre é uma pessoa. Desde o início da Bíblia, você vê, é uma pessoa. Até Deus veio na terra, ele era uma pessoa.
O Espírito Santo no dia de Pentecostes falou através de uma pessoa, Pedro. Durante as eras, o Espírito Santo falou através de uma pessoa. Cada era um mensageiro. Cada era um pregador. Cada era tinha a pessoa ungida para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardos, Filadélfia e Laodiceia. Uma pessoa. Quantas pessoas tiveram nos dias do irmão Brana? Mas ele unge uma pessoa. Irmão Brana está pregando e o americano deveria entender. Ele é esta pessoa ungida. Não é o crítico que diz, ele está querendo dizer que é ele. Porque o crítico, enquanto eu estou pregando, ele está dizendo assim, ele está querendo dizer que ele é a pessoa ungida. O outro entende o que está acontecendo. Mas temos que ter o crítico. É bom ter o crítico. Ele não vai levar a lugar algum, senão ao nosso aperfeiçoamento. E ele tem que estar dentro do grupo. O Judas tinha que estar dentro do grupo. Os de fora não faziam mal mais. Agora o mal estava dentro. Tem hora que você pensa no mal, as denominações. Não, o mal está dentro. Talvez você pense, mal é o que saiu. Não, tudo bem, mas ainda tem mal dentro. É eu e você que temos que ver direitinho onde está esta pessoa ungida. Deixe-me seguir estes passos, porque Deus só trabalha através do seu programa, e o seu programa não é dois homens. Eu já disse para vocês, o único lugar que eu encontro na Bíblia, Deus trabalhando com dois homens, é Moisés e Elias. É capítulo 11 de Apocalipse. Dois homens ao mesmo tempo, dentro de 3 anos e meio, na grande tribulação. É o que eu encontro. Mas o irmão Brana diz, Deus nunca usou 2 homens ao mesmo tempo. Isso é o que o irmão Brana ensina. Agora, eu tenho que aprender com esse um que foi ungido. Deus ungiu uma pessoa, o William Brana. Eu estou aqui, Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus ungiu uma pessoa. Ele não ungiu 2. Você sabe que poderia muito bem, Billy Graham, dizer, tem algo em mim também, eu tenho HM, mas não. Quem sabia do HM era o irmão Brana, e sabia até da numerologia, que estava no nome. Grã é 6, é mundo, é o homem, mas Bran é 7, é o número de Deus. Era onde Deus estava manifestado. Ele unge uma pessoa. Quem dizer ser este? Parágrafo 140. Então vejam vocês, Deus somente põe uma pessoa nesse ritmo. Agora tem gente que não conhece nem o ritmo. Você já viu aqueles que não tem ritmo para bater palma? Uns bate palma certinho, o outro está tudo descontrolado. Você já notou aquele que canta, mas ele não canta certinho, já não canta no ritmo, ele canta descontrolado. Então o irmão Brana usou isso daqui para ensinar também. Deus somente põe uma pessoa nesse ritmo. E os outros, irmão Brana? Os outros creem nisso. Certo? Quem dizer ser esse, 140. Deus põe uma pessoa. Se pudesse entender que a pessoa foi Paulo, foi Pedro no Pentecostes, Paulo para os gentios, cada mensageiro das eras, Brana na última era, era a pessoa, era o homem que Deus pôs no ritmo. Nós não temos mais ninguém que teve o ritmo de William Brana, porque Deus pôs nele aquele ritmo, revelar,
o segredo. Mais ninguém. É Ele quem revela o segredo, o mistério. Mas e os outros? Creem nisto. Então você sabe que o povo não consegue crer naquilo que o irmão Brana revelou nos selos. Porque o que o irmão Brana fez de cura divina, qualquer denominacional crê. Qualquer pessoa nas denominações crê. Era um dom de Deus para a primeira e segunda etapa. Mas quando o doador desceu para revelar os selos, as pessoas não entenderam, não creram, não aceitaram. E ali estava Deus ungindo, amém? Uma pessoa. Deus unge uma pessoa. A mensagem de respeito, 59. Aqueles que recusaram o caminho de saída, e Deus estava determinado, assim que Deus ia manter sua promessa, Ele ia trazê-los de qualquer maneira. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. A velha geração que riu de Moisés, e assim por diante. Porque tem uma geração que ri. Aí Deus deixa ela extinguir, deixa ela acabar. A geração que riu de Moisés, mofou de Moisés, criticou de Moisés, Deus deixou aquela geração extinguir. Quando acabou aquela geração, Deus levantou outra. E Deus já avisou, os de 20 anos para cima, nenhum vai entrar na terra. Deus já tinha estabelecido. Porque vocês são emancipados, vocês dizem que entendem, vocês me dão trabalho no deserto, vocês desrespeitam o meu profeta, vocês não param com uma só voz, vocês querem ser o Coré, o Datã, o Abirão, vocês estão sempre procurando ter uma palavra diferente do meu servo Moisés. Essa geração tem que extinguir, tem que acabar. Foi isso que Deus fez. E já diz, nenhum de vocês vão entrar. Vocês que têm mais de 20 anos, não vão entrar em Canaã. Só Josué e Calebe. O resto morreu tudo no deserto. Se Deus der mais um tempinho aqui para nós nessa terra, vai ter mais gente para morrer no deserto. Mais gente para morrer nesse deserto de não entender o que Deus tem feito através da mensagem do sétimo anjo de revelar sua palavra. E tem que ter um povo que crê nisso. A velha geração que riu de Moisés e assim por diante e não aceitou a mensagem, aquela geração, 40 anos, se extinguiu. E Moisés veio a uma outra geração. Tem hora que você tem que mudar de cara. São irmãos, vocês me desculpem, mas são irmãos velhos da mensagem e que acham que são alguma coisa. E os adolescentes da mensagem desobedecem pai e mãe, desde o natural ao espiritual. E os mais velhos da mensagem acham que sabe mais e começa a dar problema. E Deus espera aquela geração, 40 anos, é uma geração. Vou esperar vocês morrerem, vou começar numa nova geração, vou colocar meu pregador, a minha pessoa, essa uma só pessoa que eu vou ungir para pregar, depois que vocês, 40 anos, morreram no deserto. Moisés veio a uma outra geração. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam isto, então Deus deixará aquela geração se extinguir, se acabar. Eles não aceitam que o Cordeiro saiu do trono, eles não aceitam
o novo nome, eles não aceitam a mensagem de uma só pessoa. Deus deixa essa geração deles se extinguir, acabar. E Deus começa a colocar outras pessoas, novas pessoas, que podem ser submissas, que têm espírito submisso, dentro de um ministério. Isso é dentro de um ministério, porque cada pastor toma conta do seu povo. Mas dentro do ministério, é como dentro de um lar. O pai e a mãe têm que ter voz dentro daquela casa. Na igreja, o pastor, os obreiros, os diáconos, eles têm que saber que o pastor é a voz daquela igreja no natural. O irmão Branco diz, o pastor é a cabeça. Mas aí vem o corpo querer passar na frente. Aí vem os filhinhos, os dedinhos minguinhos, querendo passar na frente do ministério, da família, do pai e da mãe. Uns meninotes. Você pega aqueles menininhos já dando birra. E você tem que fazer o que eles querem. Sabe o que Deus faz? Deixa a gente morrer no deserto. 40 anos, Deus diz, vou me livrar dessa raça, vou me livrar dessa gente. Uma vez, Moisés se pôs na brecha, quando Deus diz assim, vou acabar com eles. Moisés se pôs na brecha e diz, não, Senhor, o que dirão as nações que o Senhor pegou um povo, tirou do Egito e o Senhor não aguentou levar esse povo até Canaã? Parecia que Moisés tinha uma palavra melhor do que Deus. Não, Moisés era o tipo de Cristo. Cristo se pôs na brecha por mim e por você, quando a justiça divina deveria extinguir, apagar-nos da face da terra. Jesus se pôs na brecha e diz, eu morro por ele, serve. O meu corpo nascido por obra do Espírito Santo serve, porque o corpo deles, nascido por sexo, não serve, mas o meu, nascido pelo Espírito Santo, serve. Eu serei a oferta, a oblação pelos pecados deles. Oh, como isso é bom! Uma pessoa ungida, um só. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam, então Deus deixará aquela geração se extinguir e Ele trará uma outra geração para fazer isto. Meu irmão, minha irmã, você que não dá conta de crer que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome e é branco, você que não dá conta de crer na mensagem de uma só pessoa, fique sabendo que o que Deus está fazendo, deixando você morrer no deserto e tomando outro, novinho, submisso, que ouve e obedece, que ouve e crê. Toma pessoas que vão ser batizadas daqui para frente, vão tomar essas pessoas para colocar no lugar dessas que saíram. Ou você pensa que nós estamos derrotados ou que Deus está derrotado? Vai entrar pessoas, prostitutas convertidas, ladrões mudando a vida, entrando no lugar daqueles que não conseguiram andar naquele caminho com Moisés e morrer no deserto. E Deus levanta outros e coloca no lugar deles. Não pense que Deus vai ter que levantar pregador para colocar no lugar de pregador, porque pregador só dá problema. Nós, os pregadores, sabemos muito bem o que é. Principalmente quando você não tem revelação da palavra, não tem espírito de submissão. É terrível. É terrível em casa, filhos insubmissos. É terrível na igreja, filhos, membros insubmissos. Ele trará uma outra geração para fazer isso. Muitos de nós que saímos da primeira e segunda etapa e que agora estão retornando, a Deus vai colocar outros no lugar deles
para entrar no rapto. Para ir no rapto, porque não vai no rapto sem novo nome. Não vai. Você tem que aprender isso. Abraão teve que ter novo nome para o filho vir. E o filho que vem para nos arrebatar, nós temos que ter novo nome primeiro. Mas muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas são incrédulas. Estão dentro da igreja e pregando, mas não creem. Mas cada dia termina o período de 40 anos para alguém. Se eu falasse essas palavras, se fosse minha, essas palavras, você diria, ele é louco. Mas quem falou isso aqui foi Brana. Então eu digo, foi um profeta. Cada dia termina um período de 40 anos para alguém. Venceu 40 anos daquele indivíduo, ele sai. É espiritual. Vence aqueles 40 anos, o juízo. Cada dia, aí Deus começa uma nova geração. É o que nós muitas vezes não entendemos, porque tem novos membros na igreja. E aí você começa a pensar, mas cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, cadê? É Deus quem faz isso, que coloca, porque vence, cada dia vence. 40 anos para alguém. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? 15. Agora não haverá grandes multidões e multidões que sairão de uma geração e marcharão. Lá não pode haver. Agora recorde, cada dia termina uma geração. Cada dia, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. 8 almas foram salvas das águas. Mas cada dia termina um período de 40 anos para alguém, para uma pessoa. 40 anos. Você pensou bem, quando chega 40 anos, você entra um espírito de desobediência, de insubmissão, de loucura, que você joga tudo fora. Aquilo foi o dia seu de 40, de juízo. E você não pode mudar isso. Você tem que saber que isso é uma realidade. Viva você a vida com Deus. Seja satisfeito hoje, amanhã. É sempre um crente que tem cheiro de novo. Aleluia. Vem. Jesus cumpre todos os seus compromissos. 15 também, parágrafo. E então o que eles fizeram? Ele simplesmente os deixou ficar ali no deserto por 40 anos. Irmãos, era 3 dias. Com 3 dias eles podiam chegar em Canaã. Moisés disse, deixa meu povo oferecer sacrifício a Deus. 3 dias no deserto. Em outras palavras, com 3 dias a gente chega lá. Mas dentro de 3 dias, o que eles chegaram foi no lugar de julgamento, em Cades Barneia. Foram julgados e declarados, vocês não entrarão lá. Ao invés de prosseguir servindo a Deus, não, vocês não entrarão lá. 40 anos, andando em círculo, 40 anos, por desobediência, é que vão andar em círculo. O povo da mensagem tem andado em círculo, primeira e segunda etapa, não tem visto nada. Gente da terceira etapa, andando em círculo, não entende nada, não conhece a realidade da palavra, não tem a revelação da própria mensagem que lê. Aí está os 40 anos outra vez, filho. Por isso vocês não dão conta de ver que cada dia vence o 40 de uma geração também. Vamos falar do lado bom.
de uma geração. Cada dia vence para uma pessoa. Agora você está com 41. Já venceu seus 40. Como está a sua vida, sua fé? As coisas que acontecem não são para abalar a fé, não. São para arraigar a fé. Esse vendaval que dá até mesmo pela internet, isso não é para atrapalhar o crente verdadeiro, não. Isso é para derrubar o falso. E para o verdadeiro se arraigar, irmão Branham diz, quanto mais venta, mais aprofunda a raiz da árvore. Quanto mais tempestade, quanto mais vento contrário, mais aprofunda a fé do irmão, da irmã, na palavra revelada. Isso daqui não é meu, isso é do profeta. Esses 40 anos, uma geração é 40 anos, irmão Branham está cheio na mensagem dele. 40 anos é uma geração. Por isso, irmão Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Ele não estava brincando, não. Eu também não estou brincando, não. Eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Não é comigo. Eu tenho que julgar no tempo que eu prego. É eu que prego, eu que creio. Se eu vi aquilo, eu defendi aquilo. Então eu é que tenho que julgar. Porque eu sei que aquilo é verdade. Irmão Branham julgou no seu dia. Os pentecostais julgaram no seu dia. De 1900 a 1950 foram os pentecostais. Logo começou a era do irmão Branham. Oh, mas irmão Branham começou lá em 23. O chamado dele foi desde criança. Mas a terceira etapa foi em 63. Escuta para mim encerrar. Ele simplesmente os deixou ali no deserto por 40 anos. Eles plantaram vinhas, comeram os frutos, casaram, criaram filhos, até aquela velha geração morrer e outra geração chegar. 40 anos mais tarde, e não apenas 40 horas, mas tiveram que esperar por 40 anos antes que lograssem êxito. 40 anos vocês falharam, agora espera 40 anos no deserto. Vamos plantar, vamos colher, vamos criar filhos, porque os nossos filhos vão entrar e nós não vamos. Assim diz o Senhor através de Moisés, que nós de 20 anos para cima não vamos entrar. Ele disse que não, e não entrou. Por isso eles ficaram ali em círculo 40 anos, até morrer essa velha geração resmungona. Que o ministério deles é resmungar contra uma só pessoa, resmungar contra um novo nome. Eles têm que morrer no deserto, é isso, vão andar em círculos. O que é andar em círculo? Querendo voltar para o Egito, mas não tinha ninguém para levá-los. Hoje até que está tendo. Se você quiser voltar para o Egito, para a primeira e segunda etapa, está fácil para você voltar. Sua mente será tranquila? Dormirá você tranquilo? Se você deixar desta etapa esclarecedora o que Deus fez por nós e voltarmos a andar em círculo com aqueles que antes nós andávamos com eles e depois dizíamos, eles eram cegos, eles não veem, e nós saímos de lá, glória a Deus. Hoje eles estão voltando para lá e dizendo, eu estava cego. Cego sempre é cego. Esse é o problema. Ele é cego na primeira e segunda, ele é cego na terceira. Ele não consegue enxergar, ele não sabe onde ele anda. Ele é um híbrido, ele não sabe quem é o pai dele.
Se ele soubesse, Deus é meu Pai, Deus é um, ele unge um. Isso é o que as pessoas precisavam de aceitar, de crer. Eu quero parar nisso aqui. Porque nós temos a Bíblia, tudo bem, Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Aí pronto, acabou a Bíblia. Vê? Não, João vem lembrar-nos, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, aquela voz que eu tinha ouvido do céu, que disse, não escrevas. Meus irmãos, eu ouvi outra vez. João diz há 2000 anos atrás, eu digo agora, eu tenho ouvido aquela voz que falou com o sétimo anjo, não diga a ninguém. Eu tenho ouvido aquela voz, agora toma o livrinho, come e pregue a povos, reis, nações e línguas. Essa é outra geração. O incrédulo tem que se apartar, tem que falar mal, tem que cuspir no prato que comeu. É isso que é a vida que levam. Eu tenho testemunho. Eu saí da cruzada, não tive que falar mal deles. Saí de Goiânia, não tive que falar mal. Esse é o caminhar. Eu entendo, isso é caminhar de crente. Mas falar mal é caminhar de incrédulo. Não tem o que falar, inventam. A gente pensava, não vão ter nada que falar, inventam. Por quê? Só porque não pode comer o livrinho. Porque quem come o livrinho é aquele que prossegue. Porque até o sétimo anjo não diga a ninguém. Mas João veio e diz, olha, aquela mesma voz que falou comigo, tornou a falar outra vez. Essa voz não fala com eles. Vocês têm que entender isso. Não adianta vocês querer que eles ficam. Não adianta vocês discutir pela internet. Não adianta. Eles não nasceram para ouvir essa voz. Tornou a falar comigo. Essa voz que diz, não escreva, tornou a falar comigo e diz, coma o livrinho. Pregue a povos, nações e línguas. Eu digo, eu não sou João, mas eu comi o livrinho. Eu estou certo disso, que eu comi o livrinho. Eu não tenho que regressar, eu não tenho que andar em círculo. Eu não tenho que jogar as coisas que prego fora. Estão todas aí. 20 anos de pregação gravadas. Pode ouvir, você pode ouvir cada uma delas. Só Deus para ter misericórdia daqueles que ainda estão fracos, que não conseguem permanecer de pé. Tem uns que não sabem aonde fica. Tem uns que ficam em cima do muro, enchendo as paciências de lá, de cá, fica em cima do muro. E são os piores que existem. Não tem decisão, não tem capacidade espiritual para decidir, para dizer, eu tomo isso aqui. Somente tu tem palavra de vida eterna. Eu não tenho que misturar com mais ninguém. Eu não tenho para quem ir. Não é onde não. Eu não tenho para quem ir. Pedro diz, é só o Senhor. É só aqui mesmo. Mas eu te chamei de Satanás. Mas eu vou ficar aqui mesmo. Quem tem palavra de vida eterna és tu. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor dá, da gente poder crer na sua palavra. Continue falando ao nosso coração, nos perdoando, nos limpando, porque não há nenhum rancor no meu coração contra eles. Mas simplesmente temos que pregar a verdade, Pai.
falar contra Coré, Datã, Abirão, Judas, Caim, Lúcifer. Senhor, não temos que preocupar. É o tempo do mundo de hoje, é o que nós estamos vendo. Mas que o Senhor dê graça a cada filha, a cada filho do Senhor, a permanecer na palavra, que esta voz que falou através do 7º anjo, venha ser ouvida por mais alguns irmãos, que eles vão dizer: eu ouvi, essa voz tornou a falar comigo, agora mandou eu comer, porque agora está revelado, o 7º anjo agora revelou. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando Brana retornar. A sua mensagem foi muito tremenda, e agora Deus o pôs para descansar. Não estou esperando ver o fim do mundo, nem estou esperando o mundo se queimar. Eu espero Cristo dentro de um segundo, Ele vai descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra, nem a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra, em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias, nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia, só que William Brana lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro, isto é mensagem e a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros, e o William Brana vem com os demais. Eu li na mensagem o Consolador, é Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. A irmã Loecia agradece a Deus por ter abençoado o seu filho Alexandre, pois conseguiu passar na prova para tirar a habilitação. Estamos assistindo o culto aqui em casa, pastor Gedielce e família. Deus abençoe. E todos os demais irmãos por toda parte no Brasil e no mundo, recebendo a instrução da palavra que o profeta deixou
para nós. Deus unge uma pessoa. Pai, te agradecemos juntamente com a irmã Luici pela bênção que o Alexandre conseguiu. Que o Senhor possa agora guardá-lo, protegê-lo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos quantos estão conosco neste momento de reunião, que eles tenham a bênção do céu. Pastor Gedielso e família, Pastor Mendes e família, Pastor Bispo e família, Deus abençoe. Pastor, por toda parte neste Brasil, que estão conosco, Pastor Ivair, Pastor Josué e suas famílias, estamos agradecidos a Deus por ter Pastor Sinival também conosco, lá de Jaíba. Deus abençoe o nosso irmão. Senhor, conceda graça e força, saúde a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Orlando de Belo Horizonte. E tem mais alguns aqui em Araxá. Tem o pastor que eu esqueço o nome dele. Sebastião. Pastor Sebastião de Araxá. E outros lugares que temos aí, lá em Jaíba, né? Pastor José Julião, Deus abençoe, por toda parte. E vocês que têm estado conosco, também na África, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um pouquinho da palavra. Amém? Vamos em paz. Obrigado. Boa noite, povo de Deus. Somos agradecidos por ter todos vocês conosco, ouvindo a palavra. E não fique sem comunicar. Esteja sempre comunicando para poder informar que tudo está bem, a sua fé está bem. É bom você comunicar por toda parte do Brasil e do mundo. Aguardamos sempre a sua comunicação. Muito obrigado e uma boa noite.